Olá pessoal, eu sou Flávio Santana, estou aqui falando diretamente do, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no meio da programação da Conferência Brasileira de Foco e Comunicação, a FOCCom 2025. Estou aqui com a diretora secretária Claudiene Costa. Claudiene, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Você que tem desenvolvido esse trabalho muito importante na Rede FOCCom, e participado das conferências, participado de outras atividades relacionadas à Rede FOCCom e trabalhado também com a Foco Comunicação. Gostaria de saber como é que foi esse primeiro contato com a teoria da Foco Comunicação e que foi o pontapé inicial para o que você tem desenvolvido hoje na Rede FOCCom. Conta para a gente. Olá pessoal, tudo bem? Olá, meu amigo Flávio, que eu já chamo de meu amigo, mas os detalhes a gente vai contar a seguir, como desenvolvemos as amizades aqui na Rede Folcom. Bom, Flávio, o meu primeiro contato foi em 2016, em uma oficina de um interconacional. E daí o que acontece, né? Sou claudiene, sou cearense, sou jornalista pela Universidade Federal do Ceará e após a minha graduação, na graduação eu desenvolvi uma monografia sobre um outro assunto que hoje em dia eu não trabalho, mas era a cidade de Sobral e religião. Era um grupo religioso na cidade de Sobral, e a certeza que eu tinha era que apenas eu, depois de ingressar no mercado de trabalho, pretendia retornar depois, me reaproximar da universidade, quando eu voltei a morar na capital Fortaleza, voltar ali pertinho da minha amada UFC, tentar o mestrado. E justamente quando eu fui voltar, depois de alguns anos de graduada, especialista, voltei a morar em Fortaleza, voltei a frequentar a Intercom para ver como é que estavam sendo tratados os temas na academia, os temas que eu pretendia continuar. A minha cidade, que é o objeto da minha pesquisa desde 2006, na graduação, cidade de Sobral, Ceará, zona norte do estado do Ceará. Então eu só sabia que para o edital de mestrado eu pretendia trabalhar um radialista popular, um programa de humor lá da cidade de Sobral, e quando vi lá a lista de oficinas do Intercom, eu disse: "Olha, estou procurando o que que tem sobre cultura popular". Vi lá oficina sobre teoria de comunicação e, nossa, essa daqui mesmo. Tô tentando conhecer como a academia está tratando essas abordagens de cultura popular. E daí tive o feliz contato com pessoas que hoje já considero meus amigos, pesquisadores que eu passei a admirar desde o primeiro contato, que foram, Júnia Martins, hoje professora da UERN, e o professor Guilherme Fernandes, da Bahia. E a partir daquela oficina, eu escrevi um projeto de pesquisa e desenvolvi um mestrado na Universidade Federal do Ceará, um mestrado em comunicação entre 2017 e 2019, porém não era exatamente comunicação, eu não utilizava esses termos, porque estava sob outra orientação, seguindo outras vertentes, trabalhando rádio, memória da cidade naquele programa de rádio. E daí foram sementes jogadas e gerando participações que foram aumentando, porque no final de 2016 você participar de uma oficina e lá ter ficado sabendo que existia um evento chamado FolkCon, que coincidiu de 2017 ser época de FolkCon, e daí foi só pegando o gancho. Ingressei no mestrado da UFC, minha primeira professora eu não a conhecia, primeira professora foi apenas, simplesmente, Maria Érica de Oliveira, professora que já foi, presidente da Rede Folcom, e já fomos convidadas logo, eu e outros amigos convidados para essa edição que acabou sendo em Recife em 2017. Então a partir de 2017 eu já fui focalizando o meu radialista, que era o objeto do meu mestrado,
identificando a partir do momento em que eu fui ter contato com as obras mais importantes lançadas pela rede, como o que a gente chama a nossa bíblia, né, livro bem grossão, Metamorfose da Folk Comunicação, que até hoje é o nosso de cabeceira. Fui tendo contato com essas obras mais importantes e identifiquei que, nossa, esse radialista que eu trabalho, a importância dele de estar, na época era quase 25 anos no ar, em Sobral, com um programa de humor que tratava histórias da cidade, histórias reais, locais reais da cidade, e alguns também acrescidos de características ficcionais por conta de atributos do humor. Trabalhar aquela memória da cidade, aquela cultura popular através do rádio, acabou gerando uma participação específica em alguns eventos, na nossa revista internacional de Folk Comunicação, a RIF. Em 2017 fui presencialmente a este Folkcom 2017 com um artigo tratando o radialista Tupinambá Marques, lá de Sobral, Babá, reconhecendo como um folk ativista midiático, mas essa noção eu só fui ter a partir desse engatinhar, nessas grandes obras que eu não tinha antes do mestrado. No decorrer do mestrado foi que eu fui ter contato com teorias e consegui enxergar potencialidades do meu objeto na folk comunicação. E daí, depois de 2017, primeira vez estando com pessoas, de forma presencial, pesquisadores inclusive que infelizmente hoje em dia não estão mais, eu lembro perfeitamente da querida Beatriz Dornelles coordenando o grupo em que eu apresentei, eh, radialista de Sobral, Ceará, como folk ativista midiático, e outras pessoas que eu fui encontrar depois nos Folkcom, seja online, quando nos veio a pandemia e passamos a participar de forma online, seja, felizmente, de forma presencial, ultimamente, há 2 anos, lá na Bahia, Cachoeira, Bahia, foi um evento excelente. Feliz de estar aqui de forma presencial na UERJ, nosso Folkcom 2025, e que, aliás, acabei participando de forma bem diferente, de forma ativa desse Folkcom 2025. Mas isso foi só o primeiro capítulo, né, mestrado, antes de conhecer uma orientadora que era membro ativo da rede, isso foi o primeiro momento. Que maravilha, Claudiane. A sua trajetória demonstra que, apesar do seu contato com a Comunicação chegar ali em 2016, muito antes disso, você como cearense, você como nordestina, e que trabalha que tem esse objeto de estudo, que está imersa aí nesse âmbito da cultura popular, da sua cidade, né, e todo esse reconhecimento da sua identidade, né, que é muito forte também nas pesquisas em foco e comunicação, a gente percebe que você já tinha esse direcionamento para a comunicação e só faltava ali encontrar para dar o match, né? E moldando. E aí, depois dessa experiência, desse contato com Maria Érica, como é que seu projeto ele foi reestruturado ali, ou foi pensado para o doutorado, e você segue com a pesquisa em rádio, você segue com o Tupinambá como objeto de estudo? Como é que foi o desenvolvimento da sua pesquisa agora, depois no doutorado? Pois bem, após esse primeiro momento, contato com a professora Maria Érica de Oliveira Lima, ela sempre dando dicas de material, de eventos, de contribuições, em publicações. Por um lado, nós tivemos imprevistos mundiais, nossa, impactos diversos com a pandemia em 2020. Porém, tivemos também imprevistos felizes, as ramificações no caminho, seguindo a dica de um e outro orientador, de um e outro pesquisador que você passa a ter contato ali na rede ou nos grupos de pesquisa que você participava antigamente, antes de conhecer a Folk Comunicação, participava dos grupos de rádio e de cidade. Estive aqui na UERJ pela primeira vez em 2019, no querido Lacom, do professor Ricardo Freitas, porque eu trabalhava cidade, rádio, que cidade era mostrada através do rádio e é bem Quem diria que pensado. 6 anos depois estaria na UERJ na FOCCON 2025, né? Pois é. Acreditem nas pequenas contribuições que você tanto dá para as pessoas, dicas para quem está em semestres anteriores ao seu, na pós-graduação, quanto as dicas que você recebe
grandes pesquisadores que você diz: "Nossa, eu estava escrevendo sobre ele, eu estou olhando para ele agora aqui", que foi algo muito especial que aconteceu justamente no primeiro meu primeiro FolkCon em 2017, eu tinha escrito folk ativista midiático, e tô ali olhando para a cara do grande teórico, professor Oswaldo Trigueiro e minha orientada não, não era minha orientadora ainda, não é Maria Érica, mas a professora Maria Érica dizendo: "É este o teórico que você citou, fale para ele, envie para ele o seu trabalho", e eu muito no começo com vergonha dizendo: "Sim professor, eu vou lhe enviar", morrendo de Que medo. bacana. E ele respondeu o e-mail, dizendo: "Li, gostei, que bom, veja mais no meu site", daí passei a ler lá o blog do professor Trigueiro sobre diversos eventos culturais. E é legal, Flávio, que assim, nós, né, jornalistas, somos formados como jornalistas, nem todos exatamente como etnógrafos, nem todos como pesquisadores de cultura popular, porque quando a gente vai defender um projeto de pesquisa para o mestrado ou para o doutorado e ficam perguntando a justificativa, as nossas justificativas têm raízes bem fixadas, bem antes. O fato de eu ter escolhido eu quero tratar a minha cidade. Não sei se por uma falta, não sei se por uma saudade, porque afinal eu saí da minha cidade para frequentar uma graduação a 230 quilômetros, mas eu escolhi a minha cidade e ela rende até hoje. Ela rende até hoje, como eu vou falar aqui do passo seguinte. O passo seguinte foi na questão dos felizes imprevistos, tem imprevistos que não são apenas tristes, como a pandemia, como algumas participações que não deram certo, outras que deram, imprevisto feliz que foi no final do mestrado, naquela loucura de preparar a dissertação, a Universidade Federal do Ceará inicia uma turma de doutorado. Era um trabalho de um sonho antigo, passou anos funcionando como uma especialização, depois conseguiu ter um mestrado em comunicação, que era aquele que eu estava fazendo, e cerca de 15 anos depois, primeira turma de doutorado, e você nossa, primeira turma de E aí você marca a doutorado, história também como parte dessa primeira turma, né. primeira turma, de forma bem feliz, sem nem saber ao certo como seria, sem saber ao certo como seria, mas, passei para a primeira turma de doutorado em comunicação da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação da professora Maria Érica, na confiança desse pequeno repertório de 2 anos de convivência como professora, participação na RIF, artigo, no Folkcom, e daí permaneci com o mesmo objeto, que pode parecer, assim, pouco inteligível, você querer defender um programa de rádio local de humor, que é uma característica que pode parecer de todo mundo, o programa de humor tem em outras regiões do Brasil, mas um programa de humor, do humor cearense, com um repertório que se você não tiver vivido na cidade de Sobral, você não vai compreender e não vai se completar. O ciclo para gerar o riso, ele não vai se completar se você não tiver domínio daquele repertório. Prosseguir com aquele objeto e cada vez que você vai apresentá-lo, você ter que contextualizar, justificar, defender, aí é que a gente vê que aquela raiz de etnógrafo, aquela raiz de não só pesquisar, mas também vivenciar, ouvir o programa de rádio durante anos e anos, coisa que eu faço até hoje. Comecei a ouvir esse programa de rádio em 2016. Nós estamos em 2025 e eu ainda o escuto, apesar de não mais, pesquisá-lo. No doutorado, tivemos então o desenvolvimento de uma tese sobre esse mesmo programa de rádio, porém não mais a versão dele dita analógica, dita tradicional, e sim a versão dele pela internet. E aí como a sua pesquisa acompanha também essa atualização, essa reconfiguração, né. Sim, tantas, reconfigurações, possibilidades de vivenciar uma identidade ligada à cidade de Sobral, que é ouvir aquele programa, ouvir aquelas histórias, mas agora nas plataformas digitais, que é a possibilidade de estender, um sobralense que se mudou para o Paraná, para São Paulo, para o Rio, para o Acre, para Portugal, para a Itália, para a Alemanha, você trabalhar esses ouvintes.
por que é que eles continuam querendo, tendo uma sede de escutar histórias sobre uma cidade em que eles viveram a infância, a adolescência, que pertencimento era aquele, que vertente da identidade era aquela que ainda fazia tanto peso na escolha do programa de rádio a ser escutado. E isso me levou a um período de cotutela em Portugal, na Universidade do Porto, no programa de informação e comunicação em plataformas digitais. Foi um período muito feliz entre 2021 e 2022, apesar da pandemia, de períodos de confinamento. E finalmente terminamos e o contato com a orientadora anterior permanece. Agora no pós-doutorado tivemos mais algumas participações. Voltamos a participar de Intercom, depois da tese, inclusive agora recentemente, finalmente cordões umbilicais têm que ser cortados também, que é continuo escutando o babá, continuo com, vertentes anotadas aqui para dizer que ainda gera um artigo sobre o babá para a RIF, ainda gera um artigo do babá sobre para alguns eventos, mas mudei um pouquinho, participei no mês passado do Intercom 2025, do grupo de trabalho de fogo comunicação, mas agora com outro objeto, agora é sobre o Guaraná da cidade, nem tanto, nem tão outro objeto, né, sair do radialista da cidade para o Guaraná da cidade. Mas o humor no Guaraná da cidade Del Rio, Guaraná Del Rio, da cidade de Sobral, folk marketing na página do Instagram do Guaraná. E os objetos são muito múltiplos. Às vezes a gente dá força para um amigo pesquisador dizendo: "Amigo seu olhar é muito múltiplo, você é um pesquisador com muita potência", e às vezes a gente diz: "Não, o meu objeto é que é muito múltiplo, eu sou como ele é rico", e às vezes a gente dá força para um amigo dizendo assim: "O seu olhar é rico". Infelizmente nem todo mundo passa pelos objetos aproveitando a riqueza deles como objeto de pesquisa popular. E finalmente estamos aí, 2025, ainda com tantas vertentes a serem trabalhadas na Folcomunicação, ainda desses objetos que me rodeiam desde a infância. Você falou uma coisa muito interessante aqui na entrevista, de que a sua pesquisa no mestrado e no doutorado não tinha o termo foco em comunicação, mas quem está te ouvindo aqui, né, como eu, sabe que desde da graduação que você trabalha com objeto que é foco comunicacional e você tem contribuído não só para a teoria, mas para a rede Focicom. Ano passado você é convidada para a diretoria, para a Para diretora essa gestão secretária, para essa atual. atual gestão agora com o Andrioli Costa como presidente, e eh, coordenou um GT, um grupo de trabalho de foco e comunicação no Intercom Regional Nordeste. Pela Conta pra primeira gente. vez. Pela primeira vez na coordenação de um GT de fogo comunicação, que no começo você pensa: "Nossa, é muita responsabilidade", porém as experiências vão se somando e a gente vai se apoiando em amigos que têm muito mais experiência. Foi uma experiência feliz, aproveitar que está na sua cidade, Fortaleza sediou o Intercom Nordeste em 2025, então não, vamos dar a atenção devida. E foi muito feliz, tivemos 12 trabalhos aprovados, algum falta aqui e acolá, mas tivemos 10 apresentados, tivemos um diálogo muito rico, sempre ali se apoiando, Júnia Martins, professora da UERN, já coordenou outros, então era o meu ponto de apoio, para mim foi a primeira vez como coordenadora. Mas foi muito legal, diversidade também, que você pensa assim: "Eu estou aqui no Ceará, alguém vai apresentar aqui do Rio Grande do Norte, do Piauí, da Bahia, eu vou pelo menos, né, assim, ter um certo uma eu vou reconhecer", e na verdade vem ali um monte de vertente nova, um monte de objeto novo e você diz: "Nossa, como a gente tem que ler, temos que nos familiarizar e temos obras de referência já gabaritadas para a gente continuar aqui. Não, depois desse aqui da FOU que eu senti, eu estou precisando me gabaritar sobre esse tema, esse tema, esse tema". E foi possível. No começo parecia, coordenar um GT? Nossa, não gente, é um trabalho, não sei se eu estou preparada não. E algo que marca a Rede Focicom, porque foi a primeira vez na história da rede que a gente conseguiu levar um GT para cada região do país, né. Muito, um marco feliz, fechamos 5 regionais
presença, participação, presença, um GT de Foco Comunicação nos 5 Intercom regionais. Valeu a pena conhecer os amigos, pessoas de primeiro ano de mestrado, pessoas que são de orientadores que a gente sabe que já são super gabaritados aqui na rede, valeu a pena aproveitar que estava ali em Fortaleza e já garantir presença para o próximo. Todo mundo já, ano que vem, Intercom Nordeste vai ser onde? Caruaru, já estamos com ideias anotadinhas de objetos e de artigos. Que maravilha, Claudiane. Foi uma satisfação muito grande conversar com você. Vida longa, pesquisa em Comunicação e a sua contribuição, que tem sido significativa para a Rede Folkcom. Vida longa à Rede Folkcom. E seguimos aí, né? Juntos, nos congressos da vida, juntas Nos pela eventos, Comunicação. no vasto material de livros, de obras que tem disponível no site Rede Folkcom. Temos grupo de WhatsApp, temos contato com vários amigos que são sempre bem-vindos, sempre bem-vindos. Pois é, uma satisfação muito grande, muito obrigado mais uma vez e estamos aí, nos encontramos nos corredores da UERJ por esses dias e nos próximos eventos da Foco Comunicação. A qualquer momento no Instagram, Rede Folkcom, e no site Rede Folkcom. Sejam todos muito bem-vindos para dar uma olhada lá e um grande abraço, até breve.